Camaradas, ontem foi realizada a sabatina dos candidatos ao governo daqui do estado de Sergipe. E é a partir dela que eu vou fazer algumas considerações. É por isso que vocês vão curtir, comentar e, sobretudo, compartilhar esse vídeo, camaradas. É muito importante que vocês também colaborem aí nessa luta política, certo? Vou fazer algumas considerações. Vamos aqui. Quem estava lá presente? Alguns candidatos, certo? Então estava lá Valmir Francisquinho, que é quem lidera a pesquisa da corrida eleitoral, apesar de estar inelegível, ou seja, ele não pode ser eleito. Valmir Francisquinho, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Fábio Mitidieri, do PSD. Rogério Carvalho, do PT. Delegado Alessandro, do PSDB. E Niuly Campos, do PSOL. Camaradas, de antemão eu já quero aqui manifestar uma forma de repúdio, inclusive, em relação ao posicionamento da OAB. Né? A OAB está sempre evocando para si a uma personalidade, né? Uma personificação aí da casa da cidadania, né? E coisas relacionadas desse tipo. Mas aí o presidente daqui da casa, ele chegou a falar, né, que não foram que os que foram convocados, na verdade, eram aqueles candidatos que cumprem alguns requisitos da lei eleitoral. Já já vou dar uma lida o que é que diz a lei eleitoral sobre isso. E aí eu gostaria de destacar que mesmo o presidente trazendo essa situação, ainda assim iam excluir Niuly Campos, que é a única que estava lá realmente que defendia e que defende uma candidatura realmente popular, que dialoga com o povo. Estava sendo excluída, mesmo competindo, mesmo, na verdade, aferindo e se adequando, sendo contemplada por aquilo que diz a legislação eleitoral. Mesmo assim, a OAB ia excluir ela do debate. Só não excluiu porque ela teve que fazer um requerimento para participar do debate. Se não fosse isso, seria excluída. E aí, portanto, por exemplo, o professor Haroldo, do partido UP, Unidade Popular, e Elino Sabino, do PSTU, não participaram do debate. Aí o que é que o presidente daqui do OAB Sergipe falou? Né? Que a lei eleitoral, ela estipula o quê? Que ela diz aqui, no seu artigo 46, a lei é 9.504 de 1997, certo? Que trata das regras eleitorais. Diz assim, independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares e facultada a dos demais, observado alguns requisitos que a lei estipula. Mas veja, primeiro que é uma faculdade, ou seja, a OAB aqui no caso, ela convoca esse debate se quiser, né? E ao convocar o debate, tem que cumprir alguns requisitos que a lei estipula, como por exemplo a questão de ter dentro desses candidatos uma representação dos seus partidos, ou do seu partido, de no mínimo 5 parlamentares. Acontece que no caso de Niuly, mesmo o pessoal tendo mais de 5 parlamentares, a OAB não tinha convocado, não tinha chamado Niuly para participar do debate, da sabatina, né? Então vejam, esse é o ponto aqui que a gente tem que colocar, certo? Porque se trata de uma escolha política, certo? Da não convocação. Assim como nada impede também que fossem convocados os outros candidatos, como por exemplo essas outras candidaturas populares, exemplo do professor Haroldo Félix, da Unidade Popular. A lei eleitoral, acabei de ler aqui para vocês, no seu artigo 46, não proíbe. É o que deixa a opção, então é a opção política de quem está promovendo o debate, chamar ou não chamar, certo? Então, essa é a primeira colocação aqui que eu faço, que é muito importante. As candidaturas populares estão sendo excluídas do debate em âmbito estadual, em âmbito nacional. Não fosse a participação, não fosse o requerimento feito pela candidata Niuly, ela não estaria lá presente ontem.
Eu vou destacar aqui como foi importantíssima a sua presença para falar a partir de uma perspectiva popular, a única que realmente representava isso lá ontem na sabatina. Quais foram os temas? Educação, saúde, organização judiciária, advocacia dativa e combate às violências contra a mulher. Obviamente, né, contra as mulheres. Obviamente que a OAB ia trazer algumas temáticas que lhe dizem respeito, né, que fazem parte ali da instituição. No mais, o debate, assim, do ponto de vista geral, ficou muito a partir de abstrações. O candidato Rogério Carvalho eu percebi às vezes meio, parecendo, não sei se nervoso, mas um pouco vacilante nas suas argumentações. O candidato Alessandro, como eu escrevi ontem, né, tratando a política meramente como algo técnico e dizendo que saúde e educação, por exemplo, não pertence à política, porque a política é feita a partir de uma gestão técnica, fazendo crer que a política, né, partidária e as funções de um Estado, as funções de governo, são parecidas com as funções de uma gestão de empresa, né? A gente sabe que política não é assim, isso não tem respaldo nem na teoria, muito menos na prática, certo? Uma coisa é você mexer com a empresa, outra coisa é você mexer com o ente público. O candidato Fábio Mitidieri também, que em um determinado momento falou lá que não precisa de ideologia ou algo desse tipo, né? Enfim, é algo despolitizante, né? Esse tipo de temática, esse tipo de fala, né? É despolitizante, que afasta as pessoas do debate, certo? E o debate tem que ser aprofundado, tem que ser colocado sempre e sobretudo a partir de uma perspectiva popular, que chame o povo, que convoque o povo a participar do debate, né? Então, a maioria das propostas ali, fora Niuli, né? Em alguns pontos ali de um ou outro, às vezes o Rogério Carvalho, às vezes o Fábio Mitidieri, traziam algo mais concreto, né? Mas no mais ficavam muito a partir de abstrações e propostas realmente de efetividade ao que já está acontecendo, ao que já está rolando, sabe? Não foi algo realmente muito concreto. Também o tempo ficava curto ali para a explanação de cada candidato, né? Então, deixa eu ver aqui outra questão importante. A questão do Valmir Francisquinho, né, que ele é um candidato aliado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível, certo? Ele não pode ser eleito, apesar dele liderar as pesquisas. Mas ele não pode ser eleito por conta de que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, tornou ele inelegível por abuso de poder econômico. E veja que ele participou de forma excessiva, inclusive, na campanha lá de deputado estadual do seu filho. Lembra quem, né? Lembra uma certa pessoa que ele apoia, né? Essa proximidade com o filho, essas benesses, sabe? A partir de cargos políticos, né? Enfim. Só que aí surge uma questão, né? Quem vai herdar os votos de Valmir Francisquinho, né? Já que é muito provável que ele realmente se concretize ele como alguém inelegível. Ele lidera as pesquisas, né? Se você pega aqui no site G1, que traz a pesquisa última aqui do IPEC, aí bota aqui, Valmir Francisquinho, do PL, 29%, Fábio Mitidieri, 16%, Rogério Carvalho, 12%, delegado Alessandro, 9%, aí Dr. Cláudio Médico Geriatra, em 1%, professor Haroldo com 1% e tal. Veja, há uma disputa acirrada, né? E Valmir Francisquinho saindo do páreo, a gente vai ter que saber para onde vai o eleitorado dele, né? Vai colar com quem? Do ponto de vista ideológico, seria mais plausível que eles colassem, que eles se aliassem aí com o delegado Alessandro, né? Com o senador Alessandro. E aí poderia também subir, porque veja que a parte de Fábio está mais apertado ali, né? A disputa, né? Porque enquanto Valmir Francisquinho tem 29%, Fábio tem 16%, Rogério Carvalho 12% e o delegado Alessandro aí 9%. Então se Alessandro sobe mais um pouquinho, já o páreo já muda, a disputa já muda. Se Rogério Carvalho também sobe um pouco aí na porcentagem, na disputa, também já muda bastante o cenário. Então é bom a gente ficar de olho nisso. O que é que pode acontecer, né? Como o Fábio Mitidieri está muito associado e foi sempre lembrado disso lá na sabatina, né, ao atual governo aqui de Belivaldo Chagas,
e o governo teve responsabilidade, por exemplo, na condenação aí, na questão de ter tornado o candidato Valmir Francisquinho inelegível, é provável, né, pelo que eu estava lendo aqui e tudo, que ele faça uma campanha muito apelativa contra Fábio Mitidieri. Então fica uma disputa ali realmente entre o seu eleitorado, que é muito antipetista, mas que pode ser que algumas pessoas até comecem a ir ao lado de Rogério Carvalho, por exemplo. Não seria nenhum absurdo falar nisso. Mas ideologicamente é mais provável que eles colhem, que eles façam alianças aí com Alessandro, né, com o senador Alessandro. Então são questões aí para a gente observar, camaradas. Enfim, o debate no geral foi fraco e eu destaco a importância, claro, da participação de Niuli, né? Não fosse a luta, por isso a importância da luta política, viu, camaradas? Já pensou se ela fica na dela e tal, fica esperando o convite? A gente tem que participar. E ela fez por onde? E realmente estava ali no pé para que fosse possível a sua participação. Não fosse isso, a gente não teria realmente alguém que estivesse ali falando pelo povo, certo? É importante a gente ficar atento para isso. Tá bom? Então são algumas considerações, pessoal. Qualquer coisa aí posso detalhar um pouco mais, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas é importante sempre fazer essas considerações, esses destaques, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos, vamos pra luta, que é o que nos interessa. Bora fazer revolução. Tamo junto, camaradas.